Ele quem te operou, Rafael Iglesias, o melhor cirurgião que conheço. Operamos juntos no Hospital Cardoso Fontes, super competente. Ele me falou que sua doença era localizada, tirou tudo com margem. Não vai precisar fazer quimioterapia nem radioterapia, só observar. Controle semestral. Deus é bom em todo o tempo. Aí, aspas. A cirurgia desse seu amigo foi muito boa. Eu fiz vídeo assistida, mobilizei todo o duodeno e tirei o cólon da frente por vídeo, expondo a cabeça do pâncreas e a lesão. Devido à proximidade da veia porta, achei mais prudente abrir uma incisão menor e retirar a lesão. Retorna a mensagem confortadora que recebi. Meu colega falando da sua cirurgia. Olha a foto, um tremendo buraco não está infelizmente projetado para trazer, um buraco no pâncreas. Você não entende, mas Deus já tinha operado antes. Tudo limpo. Doutora Jussara, ninguém entendeu. Então nós vamos contextualizar. Essas primeiras palavras, pastor Carlos, nesta manhã é de gratidão profunda a Deus pela vida desta igreja que tem me abençoado, como me abençoou mais uma vez através da doutora Jussara. 27 de novembro, fui fazer uma daqueles exames do check-up rotineiro que a mútua dos magistrados mantém disponível para os seus associados. E a doutora Cristina, na ultrassonografia, passava várias vezes aquele instrumento que tem um nome difícil, e eu brinquei com ela, doutora Cristina, e na nossa origem mineira, a senhora está passando esse trem aí muitas vezes. E ela passava, e ela brincou, temos liberdade, já outras vezes estivemos com ela lá em exames, ela brincou, mas o senhor está vigiando o meu exame? Bem, em resumo, meus irmãos, eu estava com um tumor na cabeça do pâncreas. Disse a Silvia mais ou menos, e ela só foi saber na quinta-feira, quando o doutor Joaquim quase matou a Silvia. Olha, seu marido pode ter vida de 6 meses, nós não podemos dizer nada, porque câncer de pâncreas, nós não podemos antecipar. Pode ter vida de 6 meses, ele está preocupado, tem filhos pequenos. E contou tudo que nós poderíamos experimentar e passar naquele instante. E, meus irmãos, quando você chega e o médico diz, olha, você está com câncer. E câncer de pâncreas. O William Douglas, coincidentemente, é meu genro, casado com Nayara. Quando soube, a Nayara disse que ele chorou porque a mãe dele teve um câncer de pâncreas e exatamente 6 meses de vida. Meus queridos, essa foi a minha experiência que eu compartilho com a igreja de um Deus que cura quando quer. De um Jesus que age da maneira como Ele deseja, da forma como Ele quer, da maneira como Ele pretende, dentro dos seus propósitos. Grandes servos de Deus, e lá nas minhas meditações eu me lembrava, lá no hospital, naquele período de meditação, de homens como Mauro Israel Moreira, que Deus levou tão cedo, a gente não compreende uma vida dedicada, consagrada. E esta mensagem, meus irmãos, eu recebi nos dias 7 e 8 de janeiro, estão gravadas, doutora Jussara, essas mensagens de conforto, de tranquilidade que a irmã me deu, naqueles momentos de expectativas. Mês que vem estarei me submetendo ao PET scan, para saber se ficou ainda algum resíduo de células cancerosas. Se houver, Deus não deixará de ser Deus, como cantamos nesta manhã. Agradeço ao pastor Carlos a honra do convite de estar aqui nas comemorações desses 78 anos de existência da Igreja Batista aqui na Taquara. Aliás, na Praça Seca, Barão de Taquara, e não era esse o nome inicial. E nós gostaríamos de ler com os irmãos, eu transcrevi, agora nós temos muitas versões, de maneira que não vou convidá-los, mas nós vamos ler Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34,
É porque eu sei, pastor Carlos, eu acompanho as suas mensagens no site, e eu sei que esta igreja está estudando o livro de Marcos. Vou dizer ao senhor que eu ainda não cheguei ao capítulo 18, eu ainda não tive tempo, eu estou no capítulo 16, mas eu espero ainda procurar, se eu tiver tempo. Então, Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34. Mesmo assentados, irmãos, eu gostaria de convidá-los a que nós nos voltássemos àquela experiência narrada por Marcos, o chamado Evangelho das Maravilhas. Eles voltaram, os apóstolos, à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. 78 anos oferecendo um incomparável produto, 78 anos de proclamação e serviço ao reino. Nós imaginamos, meus irmãos, retornando agora a 21 de abril de 1939, o que se passava na mente e no coração daqueles 18 irmãos, que, sob a liderança do pastor Álvaro de Castilho Barbosa, parece ter sido o primeiro pastor desta igreja, a organizar a Igreja Batista da Praça Seca, hoje denominada Igreja Batista de Barão de Taquara. O que passava naqueles corações? Podemos afirmar que os atuais 1.500 membros desta igreja são o resultado do negócio a que se propuseram aqueles saudosos irmãos que hoje gozam das mansões celestiais: proclamação e serviço ao reino. O pastor Ebenezer Bittencourt, do projeto Haggai, do Instituto Haggai, ele escreveu um livro intitulado Qual é o Nosso Negócio? E ele diz que ele nos convida a uma reflexão: em que exatamente estamos envolvidos aqui neste mundo? Ele pergunta. Somos cristãos, seguimos a Jesus, estamos felizes porque Ele transformou as nossas vidas, Ele nos chamou para sermos seus seguidores, mas seguir para onde? Qual é o negócio de Jesus em que devemos estar engajados? Será que sabemos definir com tanta clareza a objetividade o nosso negócio? E aquele livro, então, ele resume, o pastor Ebenezer resume naquele livro e nos conclama a sairmos da nociva cadeira da religiosidade, do rótulo denominacional, aspecto também analisado em uma das últimas mensagens do pastor Carlos, e a engajar-se nos ideais do serviço cristão. Ao explorar esse negócio, essa igreja não entregou um produto utilizando-se da propaganda enganosa, tipo: o crente não pode adoecer. Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O crente tem que ser cabeça e não cauda. E, meus queridos, quando nós passamos pelo vale que eu passei, quando você recebe um diagnóstico, você está com câncer, você tem que ver rapidamente, está no começo, você pode, e aconteceu comigo, o tumor estava encapsulado, Jesus o encapsulou. Nesta hora, meus irmãos, é que nós valorizamos a espécie, a natureza e a qualidade do produto que esta igreja, do negócio que esta igreja tem desenvolvido ao longo dos 78 anos. Esse negócio chamado, e esse produto chamado Jesus Cristo. Que paz, que segurança. Recordo-me que eu estava na maca indo para o centro cirúrgico ali no hospital e disse lá ao médico e ao pessoal que estava lá para me levar ao centro cirúrgico que eu estava tranquilo porque ele já estava lá. Ele esteve comigo na ultrassonografia quando detectou-se o tumor. Ele esteve comigo em meio ao barulho quase ensurdecedor,
a que nós nos submetemos na ressonância magnética para a delimitação do tumor. Ele esteve comigo em todos os momentos e tem estado ao longo dos 78 anos na vida desta igreja e de tantos quantos se dispõem a servir, a adorá-lo em espírito, em verdade. O que esta igreja prega, meus irmãos, é que o Senhor está conosco nas enfermidades e que Deus nos fala, e muitas vezes nos momentos de aflição, e são nos momentos de aflição que Deus nos fala, Deus nos revela, nos momentos de tristeza, de dores, de sofrimentos, e nós nos lembramos e não compreendemos como um homem tão fiel como Daniel é lançado na cova dos leões, e Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, mas Deus não o livrou da cova dos leões, mas esteve com ele na cova dos leões. E nesta manhã, meus irmãos, eu não sei qual a cova de aflição que você experimenta, qual o problema com o qual você se depara, qual a dificuldade que você está atravessando, qual vale de sofrimento, de lágrimas que possivelmente alguns tenham experimentado nesta semana ou experimentam nesta manhã. Jesus está conosco no vale. Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha ardente e não o livrou, mas quando o rei foi lá fazer a conferência, ele viu não 3, mas o 4º homem da fornalha, e alguns intérpretes, alguns teólogos admitem que tenha sido Jesus Cristo que estava com os seus servos na fornalha. Este, meus irmãos, é o negócio explorado por esta igreja: tornar Cristo conhecido e mostrar que Ele quer conviver com o homem, que Ele quer lhe dar paz, que Ele lhe quer dar esperança, Ele que deseja dar vida eterna. Na sua atuação negocial, esta igreja não se utilizou do mercantilismo religioso. Eu me deparei há pouco tempo com um artigo do João Alves de Carvalho. Ele escreveu sobre falsos pastores, fundadores de igrejas mercantilistas. E ele comenta que o mercantilismo religioso dentro de algumas igrejas chamadas evangélicas sobrepõe-se às indulgências da Idade Média. A forma pela qual se utiliza da palavra de Deus para conseguirem benefícios financeiros é vergonhosa. Inescrupulosos fundadores de igrejas religiosas conseguem enriquecimento próprio, pessoal. E eu me lembro também de uma mensagem do pastor Carlos em que ele lembrou, ele disse que a igreja católica ela ficou estagnada na Idade Média, e hoje os evangélicos estão retornando à Idade Média. Estamos entendendo indulgências, salvação, e meus queridos, não consta que o pastor Carlos tenha avião, não consta que essa igreja tenha altas somas, altos valores em contas bancárias, mas ao longo desses 78 anos, esta igreja tem transformado vidas, tem preenchido corações, tem reavivado esperanças. E sob o título Jesus Cristo, um negócio milionário, Max Bezerra conta que passava por uma tradicional praça aqui da cidade quando se deparou com um jornal de uma determinada igreja falando sobre os segredos do apóstolo milionário. Era uma igreja que pratica exatamente a venda das indulgências, censurando a uma outra igreja evangélica, uma disputa entre igrejas, entre riquezas. E ele diz que eu fico indignado em saber que esses aproveitadores estão transformando a mensagem de amor de Cristo num negócio milionário em benefício próprio. O negócio desta igreja ao longo dos 78 anos não foi o de expansão patrimonial apenas, e nós damos graças a Deus. Aliás, eu fiquei hoje encantado com a organização aqui do estacionamento da igreja, o patrimônio que esta igreja ao longo desses anos angariou, e acima de tudo, meus irmãos, acima da expansão patrimonial, esta igreja tem uma outra
tem uma outra mensagem, uma outra expansão sobre o aspecto espiritual. A riqueza desta igreja está na grandiosidade e eternidade de sua mensagem. O evangelho que salva, que redime, que liberta. Na exploração desse extraordinário negócio, esta igreja anunciou um produto que se preocupa unicamente com a alma humana. Esta igreja se preocupa em anunciar aquele sobre quem Isaías diz que não esmagará a cana quebrada e não apagará o montão que fumega, até que faça triunfar o juízo no seu nome, os gentios esperarão. Texto que é reproduzido depois em Mateus capítulo 12. E, meus queridos, é bem possível que no mundo em que nós vivemos, na época em que nós vivemos, do desenvolvimento tecnológico, do nosso afastamento em relação à botânica, mas eu me recordo de um livro, Esgotamento Espiritual, em que o autor relembra que essa expressão de Isaías, ela traduz um costume daquela época. Naquela época havia muitas canas, elas eram abundantes às margens dos rios, e aquela garotada e até adultos apanhavam aquelas canas, cortavam aquelas canas e faziam flauta. E às vezes no manuseio, na fabricação dessas flautas, as canas se quebravam. Eles apanhavam aqueles pedaços de cana e jogavam fora. Para que perder tempo com cana quebrada, se há tantas canas aqui à nossa disposição, há tanta cana à nossa disposição? Outra expressão que Isaías fala com relação a Jesus aqui, o pavio que fumega, é mais para a nossa região lá na roça. Talvez a doutora Jussara nasceu em Campos. Olha, pastor, Campos é a capital do norte. O senhor disse que não volta para lá. Olha, hein? Na minha época, eu nasci num lugar chamado Arraial dos Cabritos. Até 9 anos não tinha água, não tinha luz, não tinha nenhuma infraestrutura. E era muito comum, os irmãos, a lamparina de querosene, ou crosena, como diziam os meus conterrâneos, né? E ali, inclusive aquele pavio, ela sujava o nariz da gente de preto. Eu ainda peguei Guaxindiba, na praia de Guaxindiba, ainda peguei lamparina na praia de Guaxindiba. Hoje Guaxindiba é quase primeiro mundo, né, comparando com a minha época. Mas, meus irmãos, no tempo de Isaías, quando o pavio começava a fumegar, isto é, quando estava acabando e começava só fumaça, ele exalava um mau cheiro terrível, oriundo do óleo que se usava como combustível naquela época. E o que a dona de casa fazia? Pegava aquele pavio mal cheiroso, que já não estava prestando para quase nada, e jogava fora. Meus irmãos, Isaías utilizou-se dessas duas experiências de vida do povo naquele tempo, na sociedade daquela época. Jesus não joga fora a cana quebrada. Jesus não joga fora pavios que já não estão mais dando luz. Jesus é especialista na recuperação de canas quebradas. E pode ser que nesta manhã nós tenhamos aqui canas quebradas, ou alquebradas. Talvez nós tenhamos aqui pavios que já no contexto social e familiar em que vivem e convivem, nada representam. Mas é para essas canas quebradas, para esses pavios mal cheirosos espiritualmente, se dirige o amor de Deus na vida e no ministério desta igreja ao longo desses 78 anos. Meus caros, ao longo desses anos, esta igreja tem pregado e tem anunciado a matemática escandalosa da graça, na expressão de Philip Yancey. Ao longo destes anos, meus queridos, talvez para escândalo de muitos, esta igreja tem trazido pessoas que, como Zaqueu, como Mateus, como homens lá daquela época, censurados e criticados pelos fariseus, pelas suas condutas, esta igreja tem trazido para
o seu seio, para o seu regaço, para a sua existência como igreja de Jesus Cristo, aquele autor da matemática escandalosa da graça, Jesus Cristo, que contou que um pastor de ovelhas deixou 99 ovelhas atrás de uma. Como se entender isto numa época do materialismo, do capitalismo selvagem? Como entender, meus irmãos, que uma mulher apanha aí 453 gramas, que correspondia a um ano de trabalho de sua época, de um exótico perfume, e o derrama sobre os pés de Jesus? Como compreender isto? Como Jesus valoriza muito mais 2 moedinhas de uma viúva do que aquelas ofertas expressivas lançadas no gasofilaço pelos ricos e poderosos de seu tempo. O mundo não entende isto. Como entender que aquele que inicia o trabalho no início da manhã receba o mesmo que aquele que chegou ao cair da tarde? E como Jesus explica na parábola dos trabalhadores na vinha, nós não compreendemos. Como que aqueles que viveram às vezes uma vida de pecados, uma vida de misérias, se arrependem dos seus pecados, se convertem, vêm para a igreja e passam a conviver com aqueles como eu, que foi criado dentro de um lar batista, um lar evangélico, e tem os mesmos privilégios que eu tenho. Meus caros, somente a graça de Deus, ou somente através da graça de Deus, por meio da graça de Deus, nós podemos entender a forma como Deus age e a forma como Jesus nos ama. Esta igreja prega aquele que vê um homem numa árvore, um rosto na multidão, cruzam-se os seus olhares e faz com que ele desça nas suas angústias e sofrimentos, indo para a sua casa jantar com ele. O negócio desta igreja, ao longo de 78 anos, tem sido gente. E a nossa oração, meus amados, é no sentido de que esta igreja continue proclamando o evangelho da graça e servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Que jamais perca a visão do seu negócio, contemplando as multidões e compadecendo-se daqueles que caminham pelas estradas da vida como ovelhas que não têm pastor, sem paz, sem esperança, sem destino, ensinando-lhes do amor e da graça salvadora de Jesus Cristo. Parabéns, igreja. Continue proclamando o evangelho de Jesus, anunciando o seu reino e a mensagem salvadora que redime e a única capaz de resolver os problemas humanos. Deus os abençoe.